E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre textos reivindicatórios, que é a carta de reclamação. A gente vai entender um pouquinho hoje sobre essa carta de reclamação. Como que você pode escrever, como que você vai fazer, como que você vai entender essa carta de reclamação, certo? Para começar a aula de hoje, nós vamos fazer a leitura da seguinte tirinha. A tirinha diz assim: Caro Papai Noel, no ano passado, eu pedi um míssil termonuclear inteligente, de longo alcance e um lançador. Em vez disso, recebi meias e uma camisa. Obviamente, você confundiu o meu pedido com o de alguém. Vamos entrar na linha, hein? Só porque ele dá as coisas de graça, ele acha que pode continuar com uma organização incompetente? Tá? Então a gente vai fazer a análise dessa tirinha. Vamos lá então. Vamos analisar a tirinha. Na tira, Calvin está escrevendo uma carta para o Papai Noel. Ele escreve a carta com a finalidade de reclamar do presente que recebeu, que não foi o que ele pediu. Observe que essa não é o tipo de carta que as crianças costumam escrever para o Papai Noel, pois tradicionalmente se escreve para o Papai Noel com a finalidade de fazer um pedido ou uma solicitação. O tipo de carta que Calvin usa para se comunicar com o Papai Noel é o modo como ele trata, são os recursos usados com a intenção de provocar humor. Quando Calvin escreve uma carta de reclamação no lugar de uma carta de solicitação, ele está rompendo com uma tradição. O tom de bronca que ele usa na carta também pode ser considerado inadequado para o seu destinatário, bem como é inadequado o modo duro como julga o seu destinatário, no último quadrinho, claro. No dia a dia, podemos escrever diferentes tipos de carta. Na tirinha, Calvin escreve uma carta de reclamação para o Papai Noel. Vamos conhecer melhor esse tipo de texto. Vamos lá, então. A carta de reclamação. Vamos fazer alguns apontamentos a respeito do que é a carta de reclamação e como a gente pode identificar essa carta de reclamação. Vamos ao primeiro ponto. Como são muitos tipos de carta que podemos escrever no dia a dia, costumamos nomear genericamente esse conjunto de diferentes cartas como gêneros epistolares, tá? Segundo ponto. Por meio da carta de reclamação, o autor tenta conseguir algo de seu interlocutor. O texto tem um tom de cobrança e o interlocutor precisa ser convencido de que é o responsável pelo problema e precisa, portanto, resolvê-lo. Os interlocutores de uma carta de reclamação não estão em presença. Há, portanto, um distanciamento espaço-temporal e, por isso, utiliza-se elementos típicos dos gêneros epistolares, tais como remetente, local, data e assinatura. Para a gente poder entender um pouquinho a carta de reclamação, a gente vai usar esse exemplo para que vocês consigam entender um pouquinho esses elementos dentro desta carta que a gente vai ler agora. Vamos lá. Acaraú, 29 de abril de 2013. O assunto: fardamento escolar. Vamos lá a leitura. Vossa Senhoria Fabiana Moraes. Rogo-lhe atenção para o assunto de extrema preponderância: a ausência e atraso do fardamento escolar. Fardamentos estes que devem destinar-se aos alunos frequentes na instituição, a qual Vossa Senhoria está na administração, ou seja, gestão, que já vem perdurando desde o ano anterior. É de meu total conhecimento que tal situação não é ocasionada e nem está vinculada a um único fator, e que não está ao alcance de Vossa Senhoria a solução direta e imediata para tal problema. Mas peço-lhe que dê ênfase a essa situação, fazendo então tudo aquilo que esteja ao seu alcance. Insista, persista para que essa situação se resolva de forma rápida e eficaz. Afinal, o fardamento de uma instituição educacional é um elemento fundamental para o reconhecimento e prestígio do mesmo. Sem mais delongas, agradeço a vossa atenção e se em algum momento disse ou expressei-me de forma indevida, perdoe a ignorância dessa simples aluna que vos fala. Atenciosamente, Raíssa Ellen de Souza. Aqui a gente vai ter um exemplo desta carta de reclamação. E aí a gente vai entender alguns elementos, desde para quem a carta é, qual o assunto da carta, quem assina essa carta, certo?
Vamos lá então à análise. Vamos analisar esse texto. A gente observa que a função do texto é reclamar de alguma coisa. Isso fica claro, seja um produto, seja um serviço, e a gente percebe que nesse texto a reclamação é o fardamento escolar, tá? Ponto 2. Esse texto ele vai estar organizado com informações como indicação da cidade em que está o autor, a data em que escreveu a reclamação, que a gente percebe lá no começo, que diz assim, ó, Acaraú, 29 de abril de 2013. Outro ponto importante é a informação da cidade em que está o autor e quando ele escreveu a carta, que é bem importante também, tá? Para a carta de reclamação. Outro, em seguida vem o assunto da carta, que é a marcação de quem é o destinatário, que o assunto é o fardamento escolar e o destinatário é justamente a gestora, a Fabiana Moraes. Outro aspecto também presente na carta de reclamação são as marcas do interlocutor na carta, para quem ele dirige, lembrando que o destinatário vem acompanhado de um vocativo, tá? Com a presença de um pronome de tratamento, que a gente pode perceber na carta de reclamação quando ele fala assim, Vossa Senhoria, tá? Então tem esse pronome de tratamento. Outro elemento que a gente vai identificar é a descrição de um fato, né? Da situação. Ele vai descrevendo, ele parte do núcleo da carta e começa a compor esse texto em 2 ou 3 parágrafos e a gente percebe que existe um histórico dessa reclamação. Ele vai pontuando passo a passo dessa reclamação, tá? Fazendo uma comparação do ano passado até o vigente ano, falando desse problema do fardamento. Outro ponto é que ao final do texto tem a despedida. E além da despedida, nós temos a assinatura. A gente percebe que a autora da carta é uma aluna da instituição. Aí a gente percebe o nome dela, que é Raíssa, e ela ainda usa uma despedida cordial, tá? Lá no finalzinho da carta. Outro elemento importante também na carta de reclamação é a linguagem que é utilizada nesse texto, que ela é mais formal, já que apresenta alguns textos ou alguns termozinhos que são fora do nosso cotidiano, são mais rebuscados, são mais formais, tá? E aí a gente percebe esse distanciamento de quem escreve e para quem eu vou escrever, que eu preciso ser formal. Outro elemento importante é a natureza das informações. Que elementos são importantes, tanto para quem escreve como para quem vai ler? É importante que eu consiga colocar o objetivo dessa carta de reclamação. Eu preciso dizer o meu assunto com clareza, deixar bem claro qual é a minha reivindicação, qual é o assunto que eu estou tratando nesta carta de reclamação. É importante ressaltar que uma das características mais específicas de uma carta de reclamação é o caráter persuasivo, pois ele vai usar um discurso argumentativo para convencer a quem se destina essa carta, tá? Ao longo da escrita dessa carta, a gente percebe que a aluna ela argumenta para convencer. E aí a gente percebe alguns argumentos que ela usa. Por exemplo, ela coloca que é um assunto de extrema preponderância. Ela coloca o problema já vem pendurando desde o ano passado, desde o ano passado. O fardamento de uma instituição é um elemento fundamental para reconhecimento e prestígio da instituição. Então, nessas frases, a gente percebe que quem escreveu a carta coloca argumentos para convencer a diretora, no caso, de que aquele problema deve ser solucionado o mais rápido possível. Esses argumentos são fatos que exemplificam que a situação não foi resolvida e que nem recebeu a atenção devida que tinha a situação, tá? Então não deram atenção e não foi resolvido. Então por isso é o motivo da carta. A carta de reclamação requer argumentos para convencer o interlocutor, mas lembre-se de que argumentar é mais do que dar uma opinião, é justificá-la, sustentá-la para tentar convencer o ouvinte ou o leitor. Para isso, há diferentes tipos de argumento. Aí aqui a gente vai perceber um pouquinho dos tipos de argumentos que existem, que a gente precisa tomar esse cuidado. Na carta de reclamação, que tipo de argumento eu posso utilizar? Mas para eu escolher o meu argumento, eu preciso entender quais são os argumentos que eu posso usar. Então vamos lá. Primeiro, argumentos de autoridade. É a citação da fala de especialista no assunto ou de dados da pesquisa. Quando eu vou falar sobre argumento de autoridade, eu vou embasar a informação que eu vou passar com alguém que tem prestígio, com alguém oficialmente conhecido, com alguém que tem base naquela situação, tá? Segundo argumento,
é o argumento de princípio. É uma citação de valores, de direitos garantidos por lei ou fortemente aceitos por um grupo social. Esses argumentos de princípio, por exemplo, a gente pode usar a nossa Constituição, que fala dos deveres e direitos que nós temos. Então, é um argumento de princípio que a gente vai usar. Outro argumento, argumento com causa e consequência. Efeitos, isto é, consequência de uma ideia antes apresentada. Quando eu uso o argumento de causa-consequência, eu apresento o problema e digo a consequência desse problema. Quando eu faço isso, eu uso esse argumento de causa-consequência. Por fim, nós temos o argumento por exemplificação. Fatos que exemplificam e ilustram a ideia defendida. Nesse tipo de argumento, nós vamos usar exemplos, sejam do cotidiano, sejam de nível nacional, sejam do nosso estado. Então, a gente usa esses tipos de exemplo para fortalecer a carta de reclamação e a ideia que nós estamos apresentando. Vamos lá, então, para não esquecer da aula de hoje, alguns pontos importantes. Primeiro, os principais aspectos e elementos que organizam o gênero, que é a carta de reclamação, são finalidade de reclamar algo para o interlocutor a fim de uma solução, ou seja, a gente vai ter uma finalidade nessa carta. A gente vai falar do problema com o intuito de resolver este problema. Segundo ponto, os interlocutores são distantes. Quando eu faço a carta de reclamação, não é uma pessoa que está ao meu lado. Eu vou mandá-la ou enviá-la para uma pessoa distante, alguém que não está no meu convívio direto. Terceiro ponto, cordialidade na escrita. Eu não vou xingar, eu não vou falar nada que seja desagradável, eu vou ser cordial. Eu vou escrever uma carta persuadindo, mas ao mesmo tempo eu vou, de alguma maneira, ser cordial, ser tranquilo, ser agradável àquela situação. Outro ponto importante, uso de expressões de apresentação e despedida. Eu preciso me apresentar e eu preciso despedir para que a pessoa que vai receber compreenda quem está escrevendo essa carta. Não posso mandar uma carta sem assinar. Ela não vai ter uma ideia, não tem uma finalidade se eu não assinar, para saber quem está fazendo a reclamação. E o último ponto é presença dos elementos, como data, local e assinatura. E aí a gente reforça um pouquinho mais essa ideia de que você vai escrever uma carta de reclamação, mas ao mesmo tempo você vai colocar a data que você escreveu, de onde você está escrevendo e quem é você. Você vai se identificar na carta de reclamação, tá? Então essa foi a aula de hoje sobre carta de reclamação. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque. E até a próxima aula.